Pois é, mais do que nunca é clima de Copa América. Tudo bem, seu Fiorinho? Tudo certo. Tranquilo? Pronto para a Copa América? Na expectativa aí para torcer pela nossa seleção brasileira e ganhar essa competição. Afinal de contas, é em casa que precisamos dessa taça. Exatamente. Porto Alegre é uma das sedes, você sabe, mas aqui a gente fala muito de futebol gaúcho. Essa é a proposta do Na Cara do Gol, né? Então tem muito destaque. Acompanhe. Lembre-se, acompanhe as transmissões da Federação Gaúcha de Futebol através da plataforma Maicujo. E vem com a gente, fique na cara do gol. E aí, rapaziada, aqui é o Marcelo Pitol, hoje goleiro do Boa Vista do Rio de Janeiro. É um prazer estar participando com vocês aí nesse programa incrível, Na Cara do Gol, da Federação Gaúcha de Futebol, com Glauco Plaza e Flávio Friorin. Um programa incrível que mostra muitas coisas do nosso futebol gaúcho, situações e tudo mais. Um grande abraço a todos e bom programa, rapaziada. Valeu! Valeu, Marcelo Pirol! Bom, eu sou o Glauco Plaza. Brincadeira, faz parte, né, Fiorinho? Acontece. Vamos começar mostrando o quê, Flávio Fiorinho? Vamos começar pela nossa segundona, né? Sua reta final, já para a gente começar a encaminhar a definição dos semifinalistas, mas teve jogo neste meio de semana que não tinha saído anteriormente por falta de médico. Agora e você teve nos médico. Explicou tudo, né? Teve médico, teve lesão, teve tudo. Acompanhe. Mal o jogo tinha começado e a rede já balançou. Escanteio, bate-rebate e Pedrinho fez Novo Horizonte 1-0 no Brasil de Farroupilha. Coisa de 1 minuto depois, olha a papagaiada que o defensor do Brasil fez. Pênalti, né? Vai reclamar. Tuta aumentou. No vocabulário do futebolês, pegar na veia é mais ou menos isso. Golaço do Wellington. Aí o Novo Horizonte ficou com ciúme. Como assim? Só eles fazem pênalti? Agora penalidade pro Brasil. Almeida empatou. Novo Horizonte 2, Brasil de Farroupilha também 2. Lembra que este jogo havia sido transferido por falta de médico? Pois então, agora teve médico e ele teve trabalho. Pelos gritos, a gente quase sente a dor que o jogador sentiu. Ai, ai, porra! Que caralho! E hoje foi provado dentro de campo de que era importante a presença do médico, porque inclusive teve ferimento na cabeça de 2 jogadores, um do Brasil, e eu fui o único médico a atender, convidado e contratado pelo Novo Horizonte para atender esse jogo. Então precisou um atendimento que era grave, as lesões com ferimento que precisava inclusive levar pontos. O doutor se refere a este lance, ó. Depois do choque e do atendimento, todos ficaram bem, tirando o susto, é claro. Graças a Deus tinha médico para dar o recurso. No caso da partida anterior, se não tivesse médico seria complicado, né? Mas graças a Deus eles estavam aí, conseguiram agilizar rápido ali, daria para ele voltar para o jogo. Mas tranquilo, acontece, aqui tá na chuva para cima, né? Faz parte. Lançamento, a defesa do Real não tirou, ou melhor, tirou mal. A jogada seguiu para o cruzamento e o gol de Rodrigo Paraguai. Ainda no primeiro tempo, pênalti para o time das Missões, o Andrew fez. Pressão do time da casa, o goleiro soltou e Pedro diminuiu. Mas o Santo Ângelo venceu e é o primeiro classificado para as semifinais. E os outros 3 semifinalistas serão conhecidos no domingo. Às 11 da manhã, Gaúcho e Sapucaense jogam em Passo Fundo. Jogo de ida 0-0. Às 3 da tarde, em Bagé, Guarani e Santa Cruz, jogo de ida vitória do Guarani por 1-0. E em Farroupilha, Brasil e Novo Horizonte, jogo de ida 2-2. E lembrando, quem passar deste confronto pega o Santo Ângelo. Bom, a gente sabe que futebol se faz muito além dos jogadores, dos técnicos, das comissões, enfim.
a gente falou há poucos dias aqui dos médicos, e tem também a parte da justiça. Afinal de contas, hoje se tem uma demanda muito grande em termos de tribunal. Por isso nós estamos aqui com o Dr. Marcelo Azambuja, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva aqui da Federação Gaúcha de Futebol, para falar com a gente. Bem-vindo ao Na Cara do Gol, nosso programa. Eu quero saber, em primeiro lugar, por que a ideia de tirar o tribunal aqui de dentro da federação e levar para fora? Eu explico. Na próxima segunda-feira, na PUC, né, vai ter uma sessão do tribunal lá na PUC, em Porto Alegre, na universidade. E por que essa decisão, doutor? Boa tarde, Lauco. Boa tarde, Fiorinho. É um grande prazer estar aqui nesse programa, Na Cara do Gol, Federação Gaúcha de Futebol. Respondendo a essa pergunta, é uma ideia que já vem sido pensada há bastante tempo, de tentar aproximar o tribunal do corpo discente das faculdades. Ou seja, hoje em dia a própria OAB tem a sua comissão de direito esportivo, já prestigiada por muitos advogados e estudantes, e as universidades também contêm as suas cadeiras de direito esportivo. Dentre elas a PUC, a Faculdade de Direito. Na segunda-feira houve um contato prévio com o Dr. João Vicente Roth-Fuchs, que ele dá esta matéria lá, essa disciplina, indagando a possibilidade de o tribunal fazer uma sessão itinerante lá. Foi muito bem acolhido por nós aqui, providenciamos tudo com o apoio do próprio tribunal, da federação, e agora esta oportunidade grata de vocês, que vai implementar e vai alavancar ainda mais, eu tenho certeza, a audiência desta sessão lá na PUC, vai ser na Faculdade de Direito, no auditório da faculdade. Vocês vão levar uma pauta normal? Vamos levar uma pauta normal, com em torno de 8, 9 processos. Os procuradores todos estarão lá, tanto o procurador-geral, o Dr. Alberto Franco, como os outros 2 procuradores também, e será levado a cargo pela terceira comissão disciplinar, onde o presidente é o Dr. Paulo José Aroldi, que foi já vice-presidente desse tribunal, e o Marcelo Maineri, que é o vice-presidente daquela comissão. Mediante contato dentre eles, chegou o processo aqui no tribunal, na presidência, e implementamos isso, achamos de bom ouvido fazer isso, aproximar como se faz um julgamento, como é que o aluno que tem interesse na cadeira de direito esportivo, ele vê como é que se conduz um processo, as perguntas, os advogados... Deixa eu lhe interromper. Que oportunidade, que aula prática para os alunos de direito, né? Perfeita a abordagem, é uma oportunidade única, e espero que se repita mais vezes, porque ali os alunos poderão manusear os autos, poderão ver como são feitas as intimações, a defesa juntada, a prova que é coletada e juntada, os advogados da tribuna fazendo as suas sustentações orais, tentando desqualificar de um artigo mais grave para um artigo menos grave. Isso é muito importante. As pessoas não se dão conta, às vezes, os alunos, que há brechas na lei para, não que o atleta não seja penalizado, mas que obtenha, caso tenha agido de forma equivocada ou de forma contrária ao que prevê o CBJD, que receba uma pena não tão grave quanto se não fosse levantada a questão. Né? E a ideia, depois desta primeira experiência lá na PUC, na próxima segunda-feira, é oportunizar também que outras cidades do interior também tenham a oportunidade de acompanhar o trabalho do TJD da Federação. Exatamente. Nós vamos ver este balão de ensaio, como se conduz, e posteriormente vamos tentar fazer, e vamos conseguir com certeza, também com o apoio de vocês aqui, levar para algumas cidades onde tem uma expressão futebolística maior, digamos assim, Caxias do Sul, já tem Bento Gonçalves ali, já tem outras cidades grandes próximas e com times de expressão, tem o Juventude, o próprio Caxias, levar uma sessão itinerante para o interior do estado, interiorizar a sessão. Então, esses dias nós tivemos um jogo suspenso ou transferido por falta de médico. Exatamente. Isso está na legislação, não é nenhum absurdo. Não pode acontecer mesmo. Mas às vezes assim a falta de policiamento. Então, o que se faz? O que cabe ao clube, à entidade esportiva fazer? Mandar um ofício para a Brigada Militar. E este ofício vindo para parar numa sessão de julgamento,
é uma prova que a entidade não foi omissa. Não, alguma coisa houve, cidade do interior, a Brigada Militar teve que atender alguma ocorrência, então o atraso é justificado, porque o atraso, no caso aqui, a entidade esportiva ela incide no artigo 206, ou seja, são R$100 por minuto de atraso. Então, e aí é penalizado mesmo. Na falta de defesa, não tem um documento que diga, olha, foi encaminhado um ofício à Brigada Militar, ela lamentavelmente vai ser condenada. A título de curiosidade, o que a gente teria assim para destacar da pauta de segunda-feira? Um deles envolve um árbitro de futebol que teria deixado de relatar em súmula alguma coisa, então ele foi denunciado. E é previsto isso. Então, ele recebe talvez uma pena de advertência, às vezes uma pena maior. Mas eu nunca imaginei isso, envolvendo o árbitro. A gente não está falando do clube que está sediando a partida, da torcida que agiu de forma violenta. Não, é o árbitro. Já tivemos casos anteriores, em outros anos, de mau preenchimento de súmula e o árbitro foi condenado. Isso é muito comum, Fiolinho, exatamente. Por isso que normalmente se pretende fazer, e já se fez também, palestras para árbitros, esclarecendo como preencher devidamente uma súmula, colocar o detalhe, pequem pelo excesso, que aí vai estar tudo bem. Agora, quando tem menos matéria, menos informação de molde a prejudicar a defesa, a denúncia, o árbitro, lamentavelmente, pode ser condenado a alguma pena. Então, e a outra, o que seria? E a outra é que está na mídia aí, a questão do atleta, que ele, não me recordo agora qual. Luiz Carlos. Isso, que teria estado com uma arma, que teria escondido a arma na bola. Sim. Eu vou dar um destaque aqui, um parênteses, digamos assim, o jogo do Gaúcho, né? Gaúcho Brasil. Contra o Gaúcho. O Brasil de Farroupilha contra o Gaúcho, jogo lá em Passo Fundo. Sim. No final teve uma confusão, o jogador foi parar na delegacia de polícia, a polícia bateu no vestiário porque recebeu a denúncia, enfim, havia arma, inclusive dentro de uma bola. Então, esse é um assunto de muito destaque, também vai estar na pauta. Mas a curiosidade que fica, aproveitando o que disse o Glauco, é apenas o jogador, né, que vai ao julgamento, ou o clube também? Não, podem, os Pode? dois vão ao importante, julgamento e com repercussão para o jogador na esfera judiciária comum, não é? Porque aí já envolve outra questão do porte de arma. Questão de crime, né? Mas ali, no processo, parece-me que houve alguma ameaça, algum deles ali teria ameaçado. Então, tem envolvimento na área desportiva também e o clube também. Como é que são feitas as indicações das comissões disciplinares de todos os nomes das pessoas que congregam não só as comissões, mas o tribunal? Bem, isso aí é feito, há uma determinação legal para isso. Tá? São advogados e tem que ter conduta ilibada, até uns requisitos mínimos ali, são indicados pelo órgão de classe. A OAB indica dois advogados para compor o tribunal, o sindicato dos clubes indica também, a procuradoria ela é indicada depois de outra forma. Então os atletas têm representantes também, então são pares que são indicados e isso é previsto no próprio código. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Sucesso nessa iniciativa. Na Cara do Gol. Muito bom. Espero revê-los em outras situações e vou mantê-los a par assim que tiver outra sessão itinerante. Sim. Ou que nós consigamos executar uma sessão no interior do estado. Será muito bom o apoio de vocês. Tenho certeza absoluta disso. E o tribunal está plenamente aberto à disposição de vocês para tudo e qualquer informação que seja prestada. Me coloco desde já e tenho certeza que o presidente pensa da mesma forma. Esse é o espírito. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, segunda-feira, lá na PUC. E seguimos aqui Na Cara do Gol, agora trazendo aí destaques das nossas competições. Vamos falar do Estadual Sub-20, também do Estadual Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-17 e também do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Tem golaços, falhas bizarras, confira. Estadual Sub-20, escanteio pro Grêmio. Depois do toque, estava tão fácil, mas tão fácil fazer que o Fábio fez. 1-0 em cima do Brasil de Pelotas. Agora, olha a categoria. A marra da jogada do segundo gol. Toque, com direito a passadinha de pé por cima da bola e golaço de Rildo.
No terceiro, perceba que o Elias levou um susto. Achou que a bola não ia entrar, mas entrou. Bota contrapé no goleiro. Jogadaça pela direita. O gol foi de Elias para fechar o quatrilho. Grêmio 4, Brasil de Pelotas 0. No Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, o Internacional abriu o placar aos 35 minutos. Após cruzamento, Caio fez de cabeça. E o Internacional ampliou aos 45, jogada pela direita, e mais uma vez, Caio apareceu para marcar. Final, Juventude 0, Internacional 2. E nas Castanheiras e Farroupilha, o São José venceu o Brasil. Aos 21 minutos, neste cruzamento da esquerda, o centroavante Gonzalo subiu mais alto que a zaga do Brasil e acertou no ângulo do goleiro Felipe. A vantagem poderia ter sido maior. Charles bateu este pênalti e o goleiro defendeu. Final, Brasil eliminado 0, São José classificado 1. E agora confira como ficaram as semifinais do Campeonato Estadual Sub-20. Jogos de ida: Internacional e Grêmio, sábado em Alvorada. E domingo em Venâncio Aires, Guarani e São José. E na próxima quarta-feira ocorrem os jogos de volta. O Clássico Grenal será em Eldorado do Sul e o São José recebe o Guarani no Passo da Areia. Estadual Sub-17. Veja que lançamento para dentro da área. Lucas Moura, cara a cara com o goleiro do Gramadense, abriu o placar. Mais uma jogada bem trabalhada pelo Zequinha, que resultou neste golaço. Bagé matou no peito com estilo e da entrada da área fuzilou, acertando o ângulo direito do goleiro do Gramadense. 2-0. E o São José estava bem servido de atacantes. Tim fez o terceiro. Aqui, após receber o passe, João Pedro só teve o trabalho para empurrar para o gol. 4-0. O Gramadense sai jogando errado e Teoclésio, já nos minutos finais, fechou o placar. São José 5, Gramadense 0. Bahia e Grêmio pelo Brasileiro Sub-17. Iago cruzou da direita e Lucas Alves de testa fez o primeiro do Grêmio. E agora um golaço. Arrancada de Pedro Lucas, que passou por vários jogadores do Bahia até chegar ao gol. 2-0. Cuiabano recebeu do fundo de campo, arriscou e o goleiro do Bahia falhou feio e espalmou para dentro. Grêmio 3-0. E ainda teve tempo para o Bahia descontar com Felipe e João Pedro. Final, Bahia 2, Grêmio 3. Agora o Grêmio pega o Atlético Mineiro nas quartas de final. Brasileiro de aspirantes. Pensa numa jogada rápida. Opa, nem tão rápida assim, mas foi em alta velocidade. O cruzamento e Da Silva aproveitou. Agora, congela a imagem. Perceba, um jogador tricolor em meio a 3 do Santos. Difícil sair alguma coisa, mas saiu. E que categoria, hein, Guilherme? Meia-lua e golaço. Grêmio 2, Santos 0. Vamos falar de outras divisões, séries C e D do Brasileiro. Seu Flávio Fiorin, por favor. Muito bem. Na Série C do Campeonato Brasileiro, o São José venceu o Clube do Remo neste meio de semana e vai terminar a rodada entre os 3 primeiros colocados. Confira o gol. Você conhece o Dudu Mandai? Foi o cara que tabelou com Maradona do São José, viu? Ah, agora eu entendi! Recebeu de novo dentro da área e bateu cruzado para acertar o canto de Vinícius. São José 1-0. Bom, sobretudo, o resultado foi muito importante porque enfrentamos, na minha opinião, uma das melhores equipes da competição e que também, na minha opinião, é uma das maiores candidatas ao acesso, que é o Remo. Estava invicta e nós conseguimos fazer um bom jogo, um jogo consistente, um jogo equilibrado. E agora a Série D, o confronto de gaúchos entre Caxias e Avenida, a grande peleia que começa no Estádio Centenário. Já vem passando algumas informações a respeito da equipe deles, vai analisar da melhor forma para que quando chega o jogo no domingo a gente possa sobressair nos pontos fracos deles e conquistar um bom resultado para
começar saindo na frente já nesse primeiro mata-mata. Tá então, Série C e D, meu amigo Fiorin, melhor que o Kahneman, que o Vitor Cuesta, zagueiraço, não passa nada por ele. A gente tenta. E a gente continua com a campanha em nome do filho do árbitro Daniel Bins, né, Fiorin? Isso. O João Pedro Bins Neto está precisando de doação de sangue, ele tem um tipo de leucemia, sangues do tipo B e AB. Esse telefone aí na tela, informações para quem quiser doar, e a gente deseja toda a sorte no mundo à família do Daniel Bins, especialmente ao João Pedro Bins Neto. Vamos nos despedir com um sotaque meio castelhano? Já terminou? Já. Oh, infelizmente. passou rápido. O aniversário do D'Alessandro, mas que aniversário? Bom, 450 jogos é uma espécie de aniversário difícil, é uma longevidade que dificilmente os jogadores alcançam, 450 jogos. Amado por uns, odiado por outros, principalmente pelos gremistas, mas tem muito gremista que gosta, né? Tem história o D'Alessandro. Já faz parte da história do futebol gaúcho. A gente se despede com imagens dos bastidores do último jogo, em que ele completou 450 jogos. A gente fica por aqui Na Cara do Gol e se vê no próximo programa. Tchau!